Quando Deus põe a mão, o que era para ser mal se transforma no maior bem. Só bem. Israel partiu com tudo que era seu. Chegou a Bersabeia e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visão noturna: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus lhe falou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito, e de lá com certeza te farei voltar, e a mão de José fechará teus olhos. Então Jacó se levantou e deixou Bersabeia. Os filhos de Israel puseram seu pai Jacó, as crianças e as mulheres deles no carro que o faraó havia enviado para os transportar. Levaram também gado e bens e foram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência. Ao todo, 70. Jacó enviou Judá à sua frente para avisar José que os encaminhasse para Jéssem. José foi ao encontro de seu pai Israel. Logo que o viu, lançou-se ao pescoço dele e, abraçado, chorou longamente. Israel disse a José: Agora que eu mesmo vi teu rosto, ainda em vida, posso morrer com alegria. Jacó tinha 130 anos. José foi anunciar ao faraó a chegada de seu pai e seus irmãos. O faraó disse a José: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está à tua disposição. Estabelece teu pai e teus irmãos na melhor parte da terra e habitem na terra de Jéssem. Se conheces alguns homens experientes entre eles, designa-os como responsáveis pelo gado que me pertence. José apresentou seu pai ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Jacó chamou os filhos, abençoou-os e finalizou: Todos esses constituem as 12 tribos de Israel. E isso é o que lhes falou seu pai ao abençoá-los, dando a cada tribo a sua bênção. Jacó pediu para ser sepultado na gruta que Abraão comprou como propriedade funerária. Jacó acabou de dar as instruções, encolheu os pés sobre a cama e expirou. José lançou sobre o rosto do pai, chorando e beijando. Depois, mandou que os médicos embalsamassem o pai. Levaram 40 dias para isso. Os egípcios guardaram luto por 70 dias. José foi a Canaã para sepultar o pai. Depois, voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que haviam subido com ele para o enterro de seu pai. Os irmãos de José disseram entre si: E se José se lembrar da maldade que sofreu e nos fizer pagar por todo o mal que lhe fizemos? Mandaram, pois, dizer a José: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos: Dizei a José: Perdoa o crime de teus irmãos e o pecado. Com efeito, trataram-te mal, mas agora perdoa-te, te rogo, o crime dos servos de Deus do teu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Seus irmãos vieram e prostraram-se diante dele e disseram: Vê, somos teus escravos. José lhes disse: Não tenhais medo. Estou eu, por acaso, no lugar de Deus? Vós planejastes um mal contra mim, mas Deus converteu em bem. Ele quis fazer com que se cumprisse o que hoje estáis vendo, fazer viver um povo numeroso. Não tenhais medo, portanto.
Eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Aos 110 anos, José disse a seus irmãos: eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que com juramento prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E fez os filhos de Israel jurarem: certamente Deus vos visitará. Então fareis subir daqui os meus ossos. José morreu aos 110 anos, foi embalsamado e posto num sarcófago no Egito. Assim encerra o livro do Gênesis. O livro do Êxodo é o segundo livro do Pentateuco. Seu nome vem da tradução grega Septuaginta, que significa a saída dos filhos de Israel do Egito. Na Bíblia hebraica chama-se Shemot, segundo o termo inicial, os nomes, narrando a libertação dos israelitas da escravidão do Egito e o dom da lei Torá, através de Moisés, mais ou menos 1250 anos antes de Cristo. É a continuação do Gênesis e alimenta-se das mesmas tradições literárias recolhidas no quinto século antes de Cristo. Introdução ao Pentateuco. A libertação da escravidão e o dom da lei estão intimamente interligados no quadro da Aliança do Sinai. Pela aliança com Deus que o libertou, o povo de Israel se emancipou da submissão ao Egito. Em vez de vassalo do Egito, Israel será o povo do Senhor e ele será o seu Deus. O núcleo central do livro do Êxodo é a celebração da aliança entre Deus e o povo, contendo a preparação, a promulgação das cláusulas do pacto, os 10 mandamentos, com os preceitos e a conclusão do pacto por um sacrifício. Este pacto abrange a iniciativa de Deus e a contrapartida do povo. A ação de Deus foi mostrada na narrativa anterior, Gênesis. Ele preparou o povo de Abraão, Isaque e Jacó Israel e o tirou do Egito para fazer dele uma nação santa. Agora, da parte dos hebreus, nome que sugere uma coletividade desorganizada, entra em vigor o compromisso com a regra de vida, que é a lei dada pelo Senhor. Observa-se que o termo hebraico para lei, Torá, não indica, em primeiro lugar, um código de leis, mas uma orientação, como instrução, uma pedagogia. A progressiva comunicação e aprendizagem da lei constituem o conteúdo não só da segunda parte de Êxodo, como também dos livros que o Pentateuco lhe dão continuação. Faz parte desta pedagogia a autoidentificação de Deus como parceiro da aliança, atuante na história desde o tempo dos antepassados. Por isso, encontra-se no início do livro a revelação do nome de Adonai. Essa revelação é repetida depois da ruptura da aliança. Mais detalhadamente, a narrativa de Êxodo abrange o período que vai desde a morte de José até a inauguração do santuário móvel no deserto do Sinai, a tenda ou tabernáculo, no primeiro dia do segundo ano após a saída do Egito. O livro começa com a chegada ao poder de um novo faraó, que não conheceu José e oprime os filhos de Israel com trabalhos forçados e genocídio. Deus, porém, ouvindo o grito do povo, chama Moisés para ser libertador. Ele o envia para convencer o faraó a deixar partir os hebreus, respaldando-lhe a palavra com sinais, as pragas do Egito.
Por fim, arrasado pela morte dos primogênitos, no momento em que os hebreus celebram a Páscoa, o faraó os deixa partir. Quando depois ele os quer perseguir, seu exército é afogado no Mar Vermelho, que os israelitas atravessam a pé enxuto, graças à mão poderosa do Senhor. Em meio a lutas, o povo inicia a viagem pelo deserto até o Monte Sinai, onde Deus celebra a aliança com o povo de Israel e lhe entrega a lei. Ajude mais pessoas a receberem a palavra. Obrigada. E sim, podemos melhorar. Podemos melhorar a nossa vida aprendendo a cada dia. E uma das formas é com a leitura. Eu me chamo Regina e aqui compartilho com vocês as minhas leituras.